Igreja, eu tenho falado bastante nesse tema, porque o Senhor tem pedido, né? A gente vai falar de ansiedade mais uma vez. Hoje, talvez não, com certeza, é o pior assunto que tem acometido a Igreja de Cristo. Todos nós sofremos por ansiedade de alguma maneira, e o Senhor quer nos livrar a cada dia mais disso. Existe uma prisão silenciosa, e ela chama ansiedade. Talvez você esteja nessa prisão e não saiba disso. Talvez você tenha uma pessoa do seu lado que está vivendo nessa prisão e ela não vai manifestar isso. Talvez você esteja indo em direção a essa armadilha e ela é tão sutil que você nem perceba. Mas nessa manhã o Senhor quer desmascarar tudo isso. Nessa manhã o Senhor quer nos libertar. Essa é uma manhã de libertação, essa manhã é uma manhã de entendimento do que o Senhor tem feito por nós e de que nós não precisamos entrar em momento nenhum em ansiedade, amém? A ansiedade é um cativeiro, a inquietação é um cativeiro. Como que está o seu coração? A inquietação, ela é andar com uma alma abalada, uma alma agitada. Às vezes a gente pensa nessa alma agitada que a gente está como, ai meu Deus, é porque eu sou assim, elétrico, eu sou desse jeito mesmo, mas o Senhor não nos chamou para viver desse jeito. O Senhor nos chamou para ter paz, e paz em abundância. O Senhor nos chamou para andar sobre as águas, de forma leve. Será que é desse jeito que você está andando? Como você tem lidado com as pressões do dia a dia? Será que você tem sucumbido a toda essa pressão? Viver em ansiedade, ela é uma prisão comum nos nossos dias. Eu estava vendo uma pesquisa, e aí se você me perguntar de onde, eu não faço a mínima ideia, mas depois a gente pode procurar. A ansiedade nos nossos dias, ela é absolutamente igual a um nível de ansiedade que levava as pessoas para o manicômio há 50 anos atrás. Para você ver o grau que a gente está e nem percebe. Um paciente diagnosticado a ponto de ir para o manicômio há 50 anos atrás tinha exatamente o mesmo transtorno que a gente tem hoje e pensa que está tudo bem. A gente vê irmãos na igreja paralisados, porque a ansiedade ela paralisa a gente. A gente chega num ponto de tanta ansiedade que a única coisa que a gente tem vontade é ficar embaixo do lençol. A ansiedade ela paralisa a gente no trabalho, ela paralisa a gente na família. Poxa, um pai sem provisão vive uma ansiedade violenta e isso paralisa ele. Paralisa o amor que ele precisa liberar para os filhos, paralisa o amor que ele precisa liberar para a mulher. A gente vai sucumbindo, aquilo vai parecendo uma areia movediça. Quando você vê, já está no pescoço, e aí já não tem mais volta. Só que Cristo nessa manhã está chamando a gente para sair dessa areia. Cristo nessa manhã está chamando a gente para sair das cadeias. A ansiedade ela rouba a paz, ela consome a nossa mente. Lembra que a gente precisa ter a mente de Cristo? Em que momento a gente vê Cristo tendo ansiedade? Então a gente não está tendo a mente de Cristo. Uma mente ansiosa, ela machuca mais do que uma ferida aberta. E essa ferida aberta, ela é uma porta de entrada para as armadilhas do inferno. Vamos falar a verdade? A gente tenta não assustar e tudo mais, mas essa ferida aberta da ansiedade, ela é uma ferida aberta, uma porta de entrada para demônios. A gente não repara. Às vezes a gente vê uma pessoa tão opressa e fala, meu Deus do céu, ela vai na igreja, ela lê Bíblia, mas onde está o ponto?
Ansiedade. A gente está sendo roubado, igreja. Jesus, ele não quer ver os seus filhos ansiosos. Ele quer nos ver confiantes, exercendo a nossa fé e avançando no reino. Eu e você temos uma missão. E essa missão, ela precisa de confiança. Todo o trabalho que Satanás vai fazer é tirar a nossa confiança através da ansiedade e paralisar a gente em mais um ponto, que é o ponto da missão. Vamos ler Lucas 12, 25 e 26. Se você não abriu, pode abrir aí enquanto eu tomo uma água. No próximo culto a gente vai ter no telão, em nome de Jesus. Imagina se a gente fosse ficar ansioso pelas coisas que faltam na igreja. O Senhor está na frente, não tem por que ficar ansioso e tudo é no tempo dele. Vamos lá, Lucas 12, 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? A preocupação, ela é inútil. É a maior perda de tempo que eu e você podemos ter. Ela é tão inútil que ela não consegue aumentar sequer um segundo na sua vida. Mesmo que a gente tenha o melhor planejamento humano, a gente não consegue controlar o amanhã. Lembra que eu falei sobre a provisão? Que a gente faz a parte natural e o Senhor faz o sobrenatural? Beleza, faça o seu planejamento. Faça a sua programação. Entregue ao Senhor. Mas mesmo você fazendo melhor, você não consegue acrescentar um segundo sequer. Então por que você se preocupa? Talvez para quem trabalha com vendas, com finanças, julho seja o pior mês possível da história. Sempre, todo ano. Julho é terrível, pelo menos para mim, na minha profissão. É normal. Poxa, eu vou dar um exemplo do meu trabalho, vamos lá. A minha equipe vinha de um mês, cara, um mês melhor que o outro. Milhões vendidos. Julho fraco. Fraco. E cara, eu sabia que ia dar pouco. Mas eu sei quem me chamou. Você sabe quem te chamou. Você sabe que Ele é a sua provisão. Se eu me preocupasse, o que eu poderia fazer? Eu estou dando o meu melhor. Se você está dando o seu melhor, está tudo bem. 2, eu tenho relação com o Senhor. Eu sei o que vai acontecer ali na frente. 3, eu sei que o Senhor já venceu. Então por que eu vou me preocupar? Eu sei que Ele é a minha provisão. Então por que eu vou me preocupar? Vou me desgastar para isso? Preocupar, ele é inútil, tão inútil. Não adianta a gente, por exemplo, calibrar um pneu, certo? Se eu não tenho gasolina. Então, o que é essa gasolina para o carro andar? É a nossa fé. O calibrar o pneu é o planejamento. Se eu tenho fé e se eu tenho confiança, eu vou andar. Qual o tamanho da sua fé? Essa manhã é um monte de perguntas que vão te levar para o mesmo lugar. Qual o tamanho da sua fé em meio à guerra? Qual o tamanho da sua fé em meio às lutas? Qual o tamanho da sua fé em meio a um cenário que você não consegue ver? Aquilo que o Senhor mesmo te prometeu. O Senhor te deu uma família e prometeu que seria uma família do Senhor, uma família que teria amor lá dentro, que você teria filhos sendo cuidados, filhos sendo educados dentro da palavra. Mas tudo que você consegue enxergar é briga, marido e mulher, são filhos tendo problemas emocionais, e tudo que você pode fazer não está te levando a lugar nenhum. Como que você fica no meio disso?
a gente fica abalado. Mas tem um Senhor que prometeu, e Ele nunca vai mentir. Tem um Senhor que prometeu, e Ele nunca vai falhar. Quer mais um exemplo sobre ansiedade da vida real? A gente foi viajar com o pastor Digão no fim de semana passado. Aí estava na estrada lá e tal. Cara, o carro acendeu a luz ali do motorzinho, a luz amarela, que o homem mais odeia. Acendeu a luz amarela. O que acontece a hora que acende a luz amarela? E já tem um barulhinho específico quando ela acende, que é para mexer no nosso emocional. Vai, esse pi já para, ai meu Deus do céu, acendeu a luz. E agora? Será que eu paro ou não paro? Meu Deus, será que vai chegar? Essa é a luzinha da ansiedade. É a mesma luzinha que acende no nosso cérebro. Só que a ansiedade, ela é apenas um sinal. Não quer dizer que algo vai acontecer. Quer dizer que você precisa olhar o motor ali. A sua ansiedade, ela não pode te paralisar. Essa luzinha amarela não é para você parar o carro. É para na hora que você conseguir, leva o carro no mecânico, que tem algum problema. Se for vermelha, você para. Ok, mulheres? Vermelha, para. Amarela, vamos lá. Avisa. Avisa o marido, amarela. Não faça nada. Então a amarela é a nossa ansiedade. Para que o desespero? A gente pode ter ansiedade. E foi Jesus que fez. Mas existem graus de ansiedade. A nossa ansiedade, ela é para, Senhor, o que está acontecendo? Vamos continuar caminhando, mas agora eu vou continuar caminhando e orando para entender o que está acontecendo e como que eu posso arrumar isso. A ansiedade, ela não nos paralisa, mas Satanás vai falar, luzinha amarela, para. Só que a gente não para. Existe uma fórmula para lidar com a ansiedade. Será que você sabe qual que é? A nossa Bíblia ela é um manual de instrução, e é por isso que a gente lê tanto. O Senhor criou cada detalhe em nós, colocou cada detalhe ali na Bíblia. Então vamos lá ler Filipenses 4, 6 a 7. Mulheres, vocês estudaram isso. Glória a Deus. Então não sejam mais ansiosas. Mas vamos lá ler essa fórmula. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplicas. Então vamos lá. Acendeu luzinha amarela. Oração e súplica ao Senhor. Senhor, eu estou com ansiedade aqui, meu coração está palpitando, eu estou quase paralisando. O que está acontecendo? Senhor, oração e súplicas aqui, ansiedade. Me ajuda, eu vou ajoelhar, eu vou suplicar ao Senhor. Senhor, seja a minha provisão. Senhor, seja a minha ajuda. Senhor, eu não sei como sair desse problema, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é comigo em todos os momentos. Senhor, eu estou levantando a mão. Vamos lá. Continuando. Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Como assim com ação de graças? Eu estou cheio de problema. Mas quando eu oro, eu preciso entender que eu preciso apresentar ao Senhor as minhas questões e já crer que Ele vai fazer todas as coisas. E já crer que eu trouxe para a terra aquilo que já foi determinado no céu. Então, Senhor, eu preciso disso, daquilo. E eu estou crendo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor já fez. Muito obrigado porque o Senhor já determinou. Senhor, eu tenho um coração grato porque o Senhor falou na tua palavra que é só te apresentar, então eu confio e avanço. Eu confio e avanço. A paralisação, ela não acontece. A confiança é a saída para a paralisação da ansiedade. Com ações de graças. Então eu confio, avanço e adoro. O que a gente fez antes aqui do culto não é simplesmente adorar para algo que Ele vai fazer, mas é porque Ele já fez na nossa semana. Alguns falam que o domingo é começar a semana. Já bem, Ele é também. Mas na minha visão é muito mais um culto de ação de graças pelo que já rolou na semana passada.
O Senhor foi conosco na semana passada. Eu tive vários problemas, mas eu não sucumbi em nenhum deles. O Senhor me ajudou em todas as coisas. Então, Senhor, está aqui a minha gratidão. Eu te adoro. Senhor, se ainda tem algum problema, está aqui a minha gratidão, porque nessa semana o Senhor vai se manifestar e o Senhor vai fazer todas as coisas. O Senhor vai me capacitar para vencer cada problema desses. Então, Senhor, recebe a minha adoração. Recebe o meu coração grato. Um coração grato, ele libera bênçãos retidas. Sabe aquela historinha de gratidão que todo mundo fala aí, agora está na moda? Em vez de obrigado, gratidão. Gratiluz. Brincadeira. Gratiluz não. Gratiluz não fala isso. Viu, Felipe? Gratiluz. Então a gratidão, ela abre portas. A gratidão, ela tira a ansiedade. E gratidão pelo quê? Em meio à guerra. A sua vida não começou ontem. Você tem uma história com Deus. Ainda que você ainda não conhecesse Ele, você tem uma história porque Ele sempre esteve do seu lado e você não viu. O Senhor te livrou até aqui. O Senhor tem uma história escrita para você. E até você chegar nesse ponto, o Senhor foi com você. Existem memoriais nas nossas vidas. Quantos de vocês quase não nasceram? Eu quase não nasci. Eu quase morri com 3 anos. A maioria aqui tem histórias para contar. E talvez a família nem conhecesse a Cristo. Mas o Senhor sonhou com cada um de nós, antes mesmo que nós pudéssemos ser formados no ventre da nossa mãe. E você acha mesmo que Ele iria te abandonar? Se Ele não abandonou nem quando você não andava com Ele, por que você acha que Ele vai te abandonar agora? Quando você e Ele andam juntos. Na hora do desespero, a gente esquece de Jesus. Na hora do desespero, a gente começa a fazer ações carnais. Porque é o salve-se quem puder. Mas vamos trocar esse salve-se quem puder por me salve Jesus. E Ele vai salvar. A especialidade de Jesus é essa. Então não se abate. Confia. Confia. O Senhor é conosco e Ele não me faltará. O Senhor é conosco e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ainda que eu ande pelo vale de sombras e morte, o Senhor está comigo. O seu cajado, a sua destra. E sabe para onde Ele te leva? Ele te leva para pastos verdejantes. Ele te leva para um lugar de águas tranquilas, onde a sua sede, onde o seu desespero vai acalmar. Imagina Davi, vamos lá, vamos fazer um exercício. Davi, cheio de guerra, cheio de treta, problema na família. Ele começava o salmo reclamando. Senhor isso, Senhor aquilo, olha os meus inimigos, olha o que está acontecendo. Só que, cara, parece um cara cheio de problema mental, porque no meio do mesmo salmo, ele já começa a mudar tudo. Alguém ministrou ele ali? Ou ele está colocando para fora aquilo em oração e o próprio Senhor na hora já está ministrando ele no Espírito? Quando você coloca para fora, para o Senhor, e não para o amiguinho do lado. Apesar de que, se for crente, pode ajudar. O amiguinho crente está aí para isso, para te lembrar quem é o Senhor. Mas quando você fala direto para o Senhor, Ele mesmo vai te ministrando. As suas perguntas para o Senhor, elas mesmas vão te ministrando. E quando você vê, você já está falando: ah não, com o Senhor eu sou mais do que vitorioso. Com o Senhor a minha guerra acaba. Ah Senhor, se o Senhor está do meu lado, os meus inimigos vão cair e eu vou dormir. Eu fecho os meus olhos, descanso, deito, logo pego no sono, durmo, tranquilo. O mesmo Davi que estava falando de guerra e que os inimigos estavam perseguindo ele, termina o salmo falando: logo deito, descanso, durmo, tranquilo, está tudo de boa, põe até despertador para eu acordar aí, porque, mano, o sono vai ser bom. Então a oração é o segredo, a confiança é o alvo. Você precisa aplicar um ritual. A gente não é religioso, a gente não gosta tanto de rituais,
Mas se você quer estabelecer um ritual, vamos estabelecer um agora. O ritual da gratidão. Certo? Que não é você ficar gratidão, gratidão, gratidão. O ritual da gratidão é, a cada manhã, você oferece louvor ao Senhor. Você oferece uma oração ao Senhor de gratidão antes de ir para o trabalho. Por mais que tudo esteja desmoronando, Senhor, eu sou grato. Pega a sua malinha. Aliás, lá no trabalho a gente fala um negócio que é muito importante, muito eficaz. Não tem uma pessoa que não tenha problema. Todos nesse templo aqui tem um problema. E sempre vamos ter. Só que você tem duas malinhas. Você tem uma malinha dos problemas e uma malinha da gratidão. A gente fala, todas as vezes que você vai entrar na empresa, deixa a sua malinha dos problemas lá fora, porque senão você não vai fluir. Só fica com a malinha da gratidão e ela vai ser abastecida aqui dentro. Só que agora eu posso estender isso também para as nossas casas. Todas as vezes que você entra na sua casa, você pode escolher deixar os seus problemas para fora. Porque trazer eles para dentro, nada vai mudar na sua casa. Nada vai mudar na sua vida. Os seus problemas, na verdade, você pega essa malinha, entrega aos pés do Senhor. Senhor, eles são seus e não meus. Cuida deles para mim, porque eu vou avançar. Porque eu vou te adorar. E porque o Senhor até aqui cuidou de mim e fez todas as coisas. Lembra da última guerra que você teve, que você achou que ia morrer? Você está aqui. Lembra da sua última falta de dinheiro, que você achou que ia morar embaixo da ponte? Você está aqui. Lembra quando você achou que ia ficar nu, porque não ia ter mais dinheiro para comprar roupa? Você está muito bem vestido nessa manhã. A sua geladeira está cheia. E se não está, você tem uma família também para isso. Amém? Então estabelece o ritual. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Senhor, pode estar tudo desmoronando ao meu redor, mas Pai, eu acordei nessa manhã, as suas misericórdias se renovaram, eu estou respirando, eu tenho saúde, e se eu não tenho saúde, o Senhor é a minha cura, e se eu não tenho dinheiro, o Senhor é a minha provisão, e se eu preciso de qualquer coisa, o Senhor é o que o Senhor é. Moisés chega ali na sarça ardente e tem um encontro com o Senhor, e ele chega e pergunta, mas quem eu falo para o faraó que o Senhor é? Fala para o faraó que eu sou o que sou. Então se ele é o que ele é todas as coisas que você precisa no momento que você precisa. Se é desse jeito, por que a ansiedade? Por que ficar paralisado? Acorda, traz de volta a lembrança do que o Senhor fez na outra estação. Traz de volta os memoriais de grandes vitórias. Traz de volta uma família feliz que você tinha e agora pelo problema você está aí patinando e brigando. Ei, sua família é aquela do começo, traz de volta. O Senhor é aquele que te curou em outra estação, traz de volta. Igreja, o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Traz de volta os cânticos, traz de volta o louvor, traz de volta as orações em línguas. Quantos de nós, por estações e estações, paramos de orar em línguas? Não é latim, é línguas, certo? Posso contar? Estava eu, o André e o Felipe outro dia voltando de uma reunião. Beleza, botei uma adoração lá e o cara que estava adorando começou a adorar em línguas. Ele, posso fazer uma pergunta? Vocês não vão ficar tristes, sei lá o que e tal? Aquilo lá que vocês falam no culto é latim? É quase isso. Não, a oração em línguas a língua dos anjos, sei lá. Mas é algo que vem de dentro e que nos edifica. É uma transcendência, não é a que a gente entende. Quando a gente está orando em línguas, a nossa mente fica infrutífera. E o Espírito que habita em nós está orando com gemidos inexprimíveis através de nós. Por quê? Daí eu estava explicando para ele. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do nosso passado, presente, o futuro. Só que pensa assim, se você soubesse do seu futuro, se o Senhor te contasse para você poder orar,
Se o Senhor te contasse que você vai passar o maior perrengue da sua vida, você sairia correndo ou você ia ficar? Muitas vezes você ia sair correndo, certo? Então é melhor não saber. Já que é melhor você não saber, o Espírito que sabe todas as coisas, ora por nós, é a oração certa. Então, até um ponto, a nossa oração racional, ela serve. A partir deste ponto, a nossa oração em línguas vai nos edificar, vai orar aquilo que a gente precisa e não sabe como orar. Então, a oração em línguas também é uma arma para a ansiedade. Então, tem algumas coisas. Vamos lá, recapitulando. Eu busco o Senhor, eu oro, ok? Eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu apresento os problemas para o Senhor, eu tenho gratidão por aquilo que Ele já vai fazer e por aquilo que Ele fez. Eu oro em línguas para me edificar e eu adoro, adoro, adoro. Quem já reparou aqui que quando coloca uma adoração no carro e você realmente adora junto com essa adoração, a atmosfera começa a mudar? A adoração, ela tira a ansiedade da gente. A adoração, ela leva a gente para a atmosfera do céu. Qual que é o papel da adoração? É lembrar da onde a gente veio, do mesmo jeito que é o papel da igreja, do mesmo jeito que a gente fala da palavra, para lembrar aquilo que está no céu, para lembrar quem o Senhor é, da onde a gente veio. Então, como o pastor Digão falou outro dia, no céu tem adoração. Então, quando eu adoro, eu lembro de lá. Eu lembro dos anjos cantando. Eu lembro que existe um trono. Eu lembro que existe um Senhor que é por mim. Eu lembro que há uma taça onde a oração vai subindo, 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 enchendo essa taça. E uma hora essa taça transborda. E quando ela transborda, o Senhor é por nós. Eu lembro que o Senhor é o Senhor da paz, que excede todo entendimento. Então, todo o papel que a gente precisa ter é trazer à tona aquilo que o Senhor já determinou, a paz que excede todo o entendimento, a vitória que o Senhor já nos deu. E lembrar que a gente deve buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, antes de todas as coisas. Lembra que eu falei que eu e você temos uma missão nessa terra? Qual que é a nossa missão? Ganhar vidas, discipular, batizar e seguir discipulando até que elas sejam arrebatadas, salvas, encontrem o Senhor nos céus. Então, se o Senhor deu para a gente uma missão, Ele vai ser a nossa provisão no meio dela. Então, de novo, para que eu vou ficar ansioso? Se eu estiver fazendo a minha parte nessa missão, o maior interessado em nos manter vivos, e nos manter com provisão, e nos manter felizes, é o próprio Senhor. Então, se tem mais um grande segredo nisso, é continuar na missão que o Senhor me deu. Se eu continuar buscando o reino dos céus em primeiro lugar, todas as coisas Ele vai me acrescentar, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me colocar no barco dele e falar: ei, dá uma segurada aí, eu estou aqui, a guerra está aí, mas eu estou com você, eu estou com você. Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas, não é algumas, é todas as coisas. O que você precisa hoje que está faltando? O que você precisa que hoje está te tirando a paz? Isso vai ser acrescentado se você buscar o Senhor. Então busca, busca, busca. Sabe o que faz uma igreja forte? É o grau de busca de cada um de nós ao Senhor. Se eu busco o Senhor, eu começo a me conectar com meu irmão também, porque eu vejo que lá eu preciso ter conexão. Se eu busco ao Senhor, eu entendo que eu preciso trabalhar muito, porque o homem viverá do suor do seu rosto. Se eu busco o Senhor, eu entendo que eu preciso apresentar todos os meus planos para Ele. Então você vai tendo peças ali do quebra-cabeça que vão te levar a sair do buraco que você está. São chaves. Busca o Senhor. Busca o Senhor no secreto, porque está escrito que Ele vai te recompensar. E o que é essa recompensa do Senhor? É proximidade com Ele. A igreja brasileira, ela finge que busca o Senhor. Então a gente tem um número crescente de evangélicos,
Só que é um evangélico fake. É uma nação evangélica fake. E a gente não vai entrar nessa nação assim. A gente não vai entrar nessa estatística como igreja. Porque nós não somos fakes. A gente tem relação de verdade com o Senhor. A relação de verdade com o Senhor que acontece 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por semana, andando com o Senhor, passo a passo, o Senhor indo na frente, nos guiando, a gente indo com Ele, vivendo um cristianismo de verdade, um cristianismo missional. Entende? Temos uma missão. Somos uma igreja de guerra, somos uma igreja que avança, somos uma igreja que tem intimidade com o Senhor. Um navio à deriva deixa marinheiros desesperados. Quando a gente não está com o Senhor no barco, nosso navio ele só vai caminhando, caminhando. E ele vai para onde a correnteza levar. O nosso segredo é colocar o Senhor no barco. Onde você passou o tempo de ontem? Paralisado? Será? Onde você estava ontem? Onde você estava o mês passado? Onde estava o seu coração no mês passado? Quantas vezes o recurso não entrou? Fecha o seu olho. Ainda não é o final. Mas eu quero te mostrar uma coisa do Senhor. Essa não é uma pregação empolgante. Essa é uma pregação para te libertar. Essa é uma pregação que o Senhor vem no meio do silêncio. Sabe por quê? Porque essa ansiedade ela é um barulho tão alto nas nossas almas que você não escuta mais o Senhor. Só que o Senhor é o contrário do barulho. Quando o barulho da sua alma está muito alto, Ele vem no silêncio, Ele vem numa brisa. Ele vem quando Paulo está ali na prisão, no meio da maior luta dele. E ele vem em formato de paz e alegria para Paulo. Nessa manhã ele vem em formato de paz e alegria para mim e para você. Fecha o seu olho, abaixa a sua cabeça, porque eu vou orar. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço agora, Espírito Santo, começa a passear em meio a essa igreja. Começa a passear, Senhor, em meio a corações que sequer conseguem fechar os olhos de tão acelerado que estão. Senhor, essa aceleração ela não serve de nada, esse barulho não serve de nada. Por isso, em nome de Jesus, eu peço um toque só, Espírito Santo, um toque só em cada coração aqui, talvez até naqueles que nem saibam que estão nesse barulho todo, até aqueles que nem saibam que estão com a alma agitada. Vem com um sopro agora. Senhor, visita aquele coração que faz tempo que não se ajoelha. Faz tempo que não se ajoelha porque não consegue ficar um segundo parado. Vem como um sopro. Senhor, como um sopro agora. Vem trazer paz. Pode dedilhar aí para mim. Começa a se conectar com o Senhor agora, de olhos fechados, e colocar o que você está vivendo em frente dele. O trono do Senhor está colocado para que você coloque as suas ansiedades depositadas como oferta. Isso não é um momento de meditação, um momento almático, mas é um momento espiritual, é um momento de cura,
Shobarakandaramanturiendere kandarabasturiesh. Kabaramasturiandalabarasturiesh. Na palavra diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantavam sobre o barco. Esse é o seu barco. As ondas estão se levantando. De forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa. Eu não sei se você conhece de barco. Eu posso chamar o meu pai de lobo do mar. A gente tem barco desde pequenininho. E a gente tem barcos que não são os barcos modernos. Agora até, beleza, tem direção. Mas a vida inteira, a polpa, que é onde é atrás do barco, é onde ficava a direção e o motor. Então o que isso quer dizer? Se Jesus está atrás, ele está no leme do barco. Ele está dando a direção. Em meio às ondas, o Senhor está dirigindo todas as coisas da tempestade da nossa vida. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Quando começa a entrar água no nosso barco, a gente começa a achar que a única saída é a morte, que a gente vai afundar. Os discípulos que andavam com Jesus também pensavam a mesma coisa, e eles andavam com Jesus. Então quem é eu e quem é você para achar que a gente não vai ser a mesma coisa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalma-te. E o vento aquietou-se e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? O Senhor está perguntando para mim e para você nessa manhã: por que você está com tanto medo? Por que você acha que não vai dar certo? Por que você acha que eu saí? Que eu não estou mais andando com você? Por que você acha que amanhã não vai ter o que comer, o que beber, o que vestir? Se eu estou no barco, pode parecer que eu estou dormindo, mas eu estou no controle. A palavra diz que o guarda de Israel não dormita. O guarda de Israel não descansa. O guarda de Israel está acordado 24 horas por dia, cuidando de mim e de você. Então aquieta-te, ó alma. Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Espere em Deus. Espere em Deus. E aí os discípulos, eles começam a se perguntar uns aos outros: quem é esse que até o vento lhe obedece? O vento e o mar obedecem a Jesus. Quem é esse? Quem é esse que até a tempestade se acalma quando ele abre a boca? Quem é esse que até a maior guerra fica quieta para que haja paz? Quem é esse que, se der uma palavra, todo o desespero que está dentro de você se esvai? O nome dele é Jesus. 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 Ao nome de Jesus, todo problema se dobra. Ao nome de Jesus, toda inquietação se dobra. Ao nome de Jesus, toda ansiedade da nossa alma começa a se dobrar nesse momento. Ao nome de Jesus, toda deficiência, ao nome de Jesus, toda doença, ao nome de Jesus, todo problema começa a se dobrar nessa manhã. Ao nome de Jesus, todo aquele que se levantou contra nossas vidas começa a se dobrar. Ao nome de Jesus, todas as impossibilidades começam a virar possibilidades e certezas. Ao nome de Jesus, todas as promessas começam a renascer. Ao nome de Jesus, aquilo que já estava morto começa a ressuscitar nessa manhã. Toda falta de esperança, todo desânimo, em nome de Jesus eu declaro agora, caindo por terra, se dobrando. Toda falta de esperança agora virando esperança e certeza em nome de Jesus.
Rabakanda Labassoriananas, Riantostoriananai. Todos os problemas familiares que a gente acha que não pode mais resolver, ao nome de Jesus, se dobrando nessa manhã, porque o Senhor é o centro das nossas famílias. Todas as impossibilidades financeiras, todas as impossibilidades profissionais, no nome de Jesus agora se tornam possibilidades concretas. Tudo aquilo que estava retido nos céus, em nome de Jesus nessa manhã, começa a ser liberado. Em nome de Jesus, se você não estava conseguindo fazer o natural, o próprio Jesus te chama para andar sobre as águas agora e fazer o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu determino cadeias caindo, cadeias de ansiedade caindo. Reba catarabasoriana nabastos, riantos toriana labastoriana nai. Eu não sei qual que é a sua cadeia, mas agora eu determino, no nome de Jesus, você saindo de cada uma delas, porque você é livre. O Senhor te chamou para a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, e Ele está nessa igreja, há liberdade, há libertação, há cura. E como igreja nós determinamos cura nesse lugar. Como igreja nós determinamos liberdade nesse lugar. Nos maiores vendavais, a nossa fé em Cristo é como o travesseiro que acolhe o nosso sono. Que o seu travesseiro volte a ser confortável, que as noites mal dormidas voltem a ser noites de descanso, que toda insônia, agora em nome de Jesus, vire descanso verdadeiro, que você e eu possamos acordar todos os dias renovados novamente, que toda dependência de remédio, em nome de Jesus agora, vire dependência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Rabashotorianda labarakanda rabastoriananai, Robashotorianda castorianda rabastos, Shobarakanda rabastoriananas. Na próxima crise, eu e você vamos correr para Deus. Na próxima crise, a gente vai se aproximar dEle. Esse é o ensinamento para mim e para a sua vida, mais simples possível, que a gente esquece. Então que em nome de Jesus, esse ensinamento ele fique tatuado na sua alma. Você não precisa mais sofrer sozinho e se virar sozinho, porque o Senhor é o nosso socorro. Vamos adorar, e o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar, nessa manhã. Abrir mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, cego tornou, e assim mesmo se humilhou. Tudo isso foi por mim e por você. Ele se humilhou, Ele abriu mão da glória dEle, para que nós não sejamos mais ansiosos, para que nós não estejamos mais na guerra, não na nossa guerra interna, mas na guerra que Ele nos deu, para lutarmos juntos. Teu nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e baixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Nessa manhã os seus problemas vão se dobrando diante do Senhor, os seus problemas vão se tornando nada diante dEle.
e a sua língua começa a declarar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor acima de todas as coisas. Ele é o Senhor acima da tempestade. Ele é o Senhor acima de principados e potestades. Ele é acima de tudo, de tudo, de tudo, de todos. Recataravassoliananas. Seu nome, declare Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome. O nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se você é uma dessas pessoas que está na luta contra a ansiedade, se você se sente nessa prisão, se você precisa de uma oração, vem aqui na frente. Não fica preso no seu lugar. O Senhor quer fazer, o príncipe da paz está nesse lugar. Essa é uma oportunidade. O príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro está aqui. Todo nome, nome sobre todo nome. O Senhor é pela sua família. O Senhor é pela sua provisão, é pelo seu emprego. Você não precisa passar por isso sozinho. A gente quer orar por você. Você não vai ser exposto. O Senhor quer que você leve